pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão aqui pela TV Câmara São José do Rio Preto. Lembrando sempre que você pode mandar mensagens para a gente, para o nosso WhatsApp, o número está aí na tela, é o 991637905. Bom, gente, no programa de hoje, vamos repercutir uma decisão do governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, que sancionou uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que autoriza a distribuição de medicamentos à base do canabidiol pela rede de saúde pública do Estado, ou seja, incluiu o canabidiol no SUS. Essa lei é de autoria do deputado Caio França e é uma considerada aí uma conquista, né, já que hoje os pacientes que utilizam o medicamento à base do canabidiol para uma série de moléstias, precisam entrar na justiça para ter acesso ao medicamento ou pagar caro por ele. Mas sobre esse assunto, para entender melhor todo esse processo, eu converso agora com o médico, professor da FAMERP, o doutor Valdecir Carlos Tadei. Doutor Valdecir, que é um defensor aí da prescrição da cannabis para alguns males. Agradeço ao doutor aqui pela participação. Começo perguntando, doutor, o que significa para as famílias de pacientes que utilizam o canabidiol essa conquista? Obrigado, doutor. Olha, Alexandre, eu considero uma das grandes vitórias para os pacientes a sensibilidade da Assembleia em discutir e aprovar a lei e uma sensibilidade extrema do nosso governador, Tarcísio, em sancionar essa lei. É uma vitória para os pacientes, é uma vitória para a ciência, é uma vitória para todos. Isso é um ganho em que, quando você trata um paciente, eu posso pegar um exemplo de um paciente com epilepsia refratária ao tratamento convencional. Quando você trata com o canabidiol e o paciente responde a esse tratamento, o benefício que faz não só para a vida desse paciente, mas para a vida de todos que estão no seu entorno, que leva a um alívio muito grande, emocional, a um alívio tensional das pessoas, porque quando você tem um caso na família de crise convulsiva, é indescritível a tensão que toma conta de todo o âmbito familiar desse paciente. E a hora que ele responde bem e passa a ter ou uma diminuição acentuada dessas crises, ou em alguns casos até mesmo a completa cede para todas as crises, ou seja, esse paciente não tem condição de ter acesso ao medicamento, entendeu? A sensibilidade do nosso secretário de Estado da Saúde, o doutor Eleusis Paiva, em orientar o governador, em dar os dados técnicos para que o governador tomasse essa decisão de sancionar a lei, ela é louvável. Eu quero fazer aqui um registro, porque o nosso secretário, como ele é aqui de Rio Preto, a gente tem um conhecimento muito próximo dele, ele é muito sensível às causas sociais, ele tem essa sensibilidade em ajudar as pessoas, entendeu? E essa participação dele para que o governador tivesse essa decisão, tomasse essa decisão, foi fundamental. Então, eu só tenho que agradecer a todo o processo, a todos os deputados que aprovaram, as pessoas, em nome dos meus pacientes e em nome dos pacientes futuros. Isso nós não temos dimensão do quanto essa lei irá beneficiar muitas pessoas dentro do nosso estado. Sem dúvida. Inclusive, muita gente até se surpreendeu positivamente com essa decisão do governador, né? A gente sabe que ele vem aí de uma direita, enfim, ligado ao ex-presidente Bolsonaro, que tinha um pouco enfim, aversão a esse tipo de pauta mais, vamos dizer, ideológica. Claro que nesse caso não se trata de ideologia, de ciência,
Surpreendeu o senhor essa decisão dele, doutor? Olha, eu diria para você que não me surpreendeu justamente pela ação do secretário dele que eu conheço. Perfeito. Entendeu? Doutor Eleusis, né? Doutor Eleusis Paiva. Aí a política, eu tenho certeza que o Eleusis não levou em consideração ao orientar o governador com dados técnicos, com informações técnicas para tomada de decisão. Eu tenho certeza absoluta que isso não aconteceu. Perfeito. A própria Anvisa já reconhece o canabidiol como um medicamento eficaz, tanto que autoriza a importação, né, de medicamentos, né, doutor? Além de autorizar a importação, a Anvisa também liberou, nós temos mais de uma dezena de produtos de canabidiol nas farmácias brasileiras sendo vendidas. A gente faz a receita azul controlada e o paciente vai lá e adquire o medicamento. O problema é que hoje, Alexandre, com a evolução das pesquisas na área do canabidiol, nós temos várias apresentações de fórmulas do remédio. Nós temos um canabidiol isolado, nós temos o canabidiol broad spectrum. Broad, ele tem um conjunto de canabidióis da planta, que são aproximadamente 160, variando essa quantidade de acordo com a planta, né? De acordo com a espécie da planta. Quando você tira o tetrahidrocanabidiol, chamado THC, quando você tira da fórmula do medicamento, esse medicamento se chama broad spectrum, ou seja, ele tem o conjunto menos o THC. Quando a outra forma de apresentação do medicamento é quando eles têm o extrato completo da flor da cannabis, porque o extrato é da flor da cannabis. Quando tem o extrato completo, ele é chamado de full spectrum. Então, ele tem todos os canabidióis. Então, você fornece ao paciente um conjunto de 160 canabidióis aproximadamente, que irão fazer uma ação que nós chamamos em ação em comitiva, ou ação, o francês, na comunidade europeia, chama de entourage, ou seja, é uma ação em conjunto, quando ele age ao favor do equilíbrio da neuromodulação, do equilíbrio do sistema endocannabinoide e aí resultando na melhora da doença. Agora, esse full spectrum, ele pode variar de acordo com o enriquecimento de alguns canabidióis, de algumas classes de canabidiol. E aí nós temos uma apresentação em mais de 8 possibilidades de tratamento, 8 fórmulas para tratamento. Cada fórmula dessa, ela está indicada para um conjunto de doenças. Então, isso permite hoje uma melhor indicação do canabidiol para os vários grupos de doenças que têm a possibilidade de ser tratado com essa medicação. Muito bom. Doutor, antes de a gente falar de quais doenças, quais moléstias podem ser tratadas, enfim, com o canabidiol, só para entender melhor, então, quando a gente fala canabidiol, não quer dizer um único medicamento, seria uma forma genérica de tratar esse óleo que é extraído da planta, mas existem N variedades dentro do canabidiol, com THC, sem THC, mais forte, mais fraco. É isso, doutor? Exatamente, esse é o conceito em que muitas pessoas têm a sua dificuldade de entender. A pessoa acha que então o canabidiol, calma, existe o canabidiol isolado, ele tem uma indicação. Dentro da planta existe o canabidiol, o canabinol, o canabicromeno, o canabigerol, os terpenos, os flavonoides, o tetrahidrocanabidiol, ou seja, a planta fornece um conjunto de 160 canabidióis, entendeu? Os terpenos são aproximadamente 50, depende muito da planta, varia alguma coisa, nenhum número é absoluto. Mas ele representa um conjunto de canabidióis, os terpenos, os flavonoides, e cada um tem uma ação mais direcionada no comprometimento quanto ao equilíbrio do sistema canabinoide, que todos nós temos um sistema chamado sistema endocannabinoide.
todo ser humano, todo ser vivo, produz 2 canabinoides dentro do organismo, a chamada anandamida e o 2-AG. Esses 2 canabinoides, eles são as substâncias que tratam da neuromodulação, ou seja, modulam o sistema nervoso. E eles são produzidos e degradados dentro do próprio corpo, e nesse período entre produção e degradação, ele faz a sua ação, ele é um neurotransmissor. Quando esse sistema está desequilibrado, ocorre a manifestação de alguma doença. E o que a gente faz quando fornece um produto de canabidiol para as pessoas, quando a gente administra, a gente faz essa prescrição no sentido de equilibrar essa ação dos endocannabinoides. É esse o processo. Agora, nós temos, como você mesmo falou, e precisa ficar claro isso para as pessoas, nós temos várias fórmulas de canabinoides, de canabidiol para ser administrado. Como eu disse, tem o canabidiol isolado, que tem uma indicação muito restrita, tem o canabidiol broad spectrum, tem o canabidiol full spectrum. Agora, o full spectrum tem várias concentrações de outros canabinoides que estão presentes lá, que ele aumenta, você tira de uma outra planta somente aquele conjunto de canabidiol e coloca dentro do vidro. Então, você pega um full espectro de uma planta, você extrai o conjunto completo, coloca dentro de um frasco. Aí a indústria vai em outra planta, pega, por exemplo, só os terpenos, coloca dentro do frasco. Então, esse frasco ele é enriquecido de terpenos, ele tem uma indicação. Mas ela pode ir na outra planta, pegar só o canabigerol e fazer uma composição. Ou a indústria pode fazer uma composição, por exemplo, de canabinol, canabigerol e canabidiol. Esses 3 canabinoides, eles têm uma ação para um tipo de patologia. Ou pode fazer uma outra composição, canabigerol, canabicromeno e canabinol. Quer dizer, existe uma variação aonde cada fórmula tem a sua aplicabilidade. Ok. Ô, doutor, e quais são as indicações mais comuns? Quais são as doenças, enfim, assim, que se costuma prescrever o canabidiol nas suas diferentes formas, enfim? Eu vou por conjunto, né? Temos a epilepsia refratária ao tratamento convencional, é uma das grandes indicações. Nós temos bons resultados, trabalhos publicados sobre bons resultados em transtorno do espectro autista. Nós temos resultados apresentados em Alzheimer, em Parkinson, em esclerose múltipla, em dor crônica, em dor neuropática, em dor oncológica. Nós temos insônia, ansiedade, existem aplicações, existem trabalhos nessa linha de patologias. Muita coisa. E eu imagino eu aqui, que com tanta variedade de canabidiol e com as pesquisas avançando, muitas descobertas ainda podem ser feitas. Nós estamos muito inicial, viu, Alexandre? Por exemplo, o THC, né, o famoso tetrahidrocanabidiol, foi na década de 60 que foi descoberto que ele era o canabidiol que causa a ação psicogênica, a ação alucinógena, etc. Mas quando a pessoa utiliza ele da forma de aspiração, na forma de fumar, né, ele aspira numa concentração muito alta. O tetrahidrocanabidiol, quando está presente na fórmula do medicamento, ele está presente na concentração de 0,3%. E a concentração que a pessoa, quando usa a planta de forma recreativa, às vezes chega até 50%, 70% de concentração. Pode chegar, dependendo da planta. E isso é uma concentração extremamente alta, né? O tetrahidrocanabidiol na concentração do medicamento de 0,3%, ele, por exemplo, tem uma ação ansiolítica,
ou seja, ele diminui a ansiedade da pessoa. Já na concentração alta, quando feito na forma de aspiração, ele já tem uma ação ansiogênica, ele causa ansiedade. Então, essa concentração de 0,3% presente no medicamento, no produto de tratamento, ele não vicia, não causa dependência, não tem nenhuma ação nesse sentido, entendeu? Perfeito. Doutor, voltando um pouquinho à lei, como que funciona a partir de agora? Ela foi sancionada, parece que tem um prazo para regulamentação, criação de um conselho. Qual a expectativa do senhor a partir de agora? Lembrando que ela foi sancionada dia 1º de fevereiro, então a gente tem aí um caminho. A vitória está na sanção da lei. Pronto, ela foi sancionada, então ela é lei, ela tem que ser implementada. E as regras para implementação e prazos estão lá na lei que foi publicada. Agora, nós temos que esperar esses prazos serem cumpridos, né, serem realizadas as ações que esses prazos pediram. Então, tem que formar a comissão tem que definir regras de quais os medicamentos, quais os produtos que serão disponibilizados à população, principalmente definir a regra de como a população terá acesso a esse medicamento. Essas regras elas serão definidas. O importante é que é o seguinte, a lei está sancionada, é lei no Estado de São Paulo, e a partir de agora compete a Secretaria de Estado da Saúde, que sob o comando do nosso secretário, o doutor Eleusis Paiva, como eu disse no começo, ele tem uma sensibilidade muito pessoal e muito grande sobre as necessidades da população. Eu entendo que essa comissão que ele irá formar, ela terá todas as garantias dada pelo secretário, as garantias e principalmente a liberdade de propor um roteiro de acesso ao medicamento muito próximo da realidade das pessoas. É exatamente o que deve ser definido, porque um dos pontos da lei que inclusive foi vetado aí era os critérios para se ter esse medicamento, quais doenças ele vai poder ser entregue pelo SUS, né? Então, vamos aguardar. Essa lei é inédita no Brasil, doutor, assim, em termos de estados? Algum outro estado, o senhor tem conhecimento, o senhor que milita aí na causa? Nós já temos em alguns outros estados, só não vou conseguir te precisar quais são, mas eles já existem em alguns municípios, só que a vitória é no nosso estado, né? A vitória é no nosso estado, ela colocar. E eu vou te falar uma coisa para você, esses vetos aí que foram feitos, você não consegue, dado a evolução das pesquisas, nós estamos muito em termos de tempo de pesquisa para a medicina, ainda é muito pouco tempo. Você vê, esse sistema endocannabinoide, esses dois canabinoides, esses dois endocannabinoides que eu me referi há pouco, eles têm, na década de 80, década de 90, que foram evoluindo. Então, se você determinar na lei esses pontos, pode ser que essa lei fique ultrapassada ao longo das pesquisas futuras, que nós não temos ainda conhecimento do que vem por aí, né? Porque a cada trabalho que é realizado, um dos maiores centros de pesquisas do mundo no cannabis medicinal está em Israel, e lá temos uma evolução muito grande de trabalhos, e a cada pesquisa a gente tem uma nova surpresa positiva, entendeu? Sim. E isso vai ser pesquisado, e aí, se está na lei escrito, vai ter que mudar a lei depois. Sim, sem dúvida. É melhor mudar a regularização da lei, que é uma coisa mais fácil, e depois está pronto. Perfeito. Os vetos foram elogiados aí pelas entidades do setor para justamente não engessar a lei, né? Só pode isso e isso aí. Perfeito. Sem dúvida. Doutor, qual que é a origem da matéria-prima? Porque a gente sabe que no Brasil é proibido o cultivo da planta.
Tá? Como se fabrica esse medicamento no Brasil? É tudo importado? E aí eu complemento, abre-se margem para, de repente, autorizar-se plantações? Quer dizer, o Brasil está ficando para trás nesse... É um mercado bastante lucrativo, né? Como todo mercado de produto de medicamento, ele tem a sua grandiosidade, né, nos seus investimentos. Mas no Brasil é proibido plantar a planta, é proibido cultivar a planta. Então, o laboratório que produz no Brasil, ele importa, o termo ficou muito conhecido das pessoas na época da vacina, importa o IFA, né? Importa o IFA, quer dizer que é a matéria básica para se produzir o medicamento e produz aqui no Brasil. Em outros países é autorizado a plantação e aí a produção sai da própria plantação da indústria farmacêutica local. Mas no Brasil é proibido a plantar e se quiser fabricar uma medicação aqui, algum laboratório, ele tem que importar a matéria-prima básica, o IFA, e depois transformar em medicamento aqui dentro. Legal. Mas os preços têm caído, viu, o Alexandre? De 3 anos para cá, 3, 4 anos, os preços têm ficado bem acessíveis à realidade brasileira. Eu acho que as indústrias permitiram isso daí. Eu até tenho um paciente que eu prescrevi e numa eventual viagem para fora do país, eles foram pesquisar o preço lá era mais caro do que aqui, mesmo fazendo o processo de importação do mesmo medicamento, entendeu? Então, acho que as indústrias entenderam que a nossa realidade ela é outra das pessoas e estão se adaptando a essa realidade brasileira para permitir o acesso ao produto canabidiol. Elas estão se equacionando financeiramente à realidade nossa. Muito bom. Só para registrar, doutor, eu consultei a Prefeitura de Rio Preto aqui, eles dizem que, por enquanto, ainda estão aguardando, mas que, em princípio, a distribuição será feita pelo Estado mesmo, já que é uma lei estadual, mas que Rio Preto tem hoje 21 decisões judiciais determinando a entrega pelo município do medicamento. E tem também o outro lado, algumas farmácias de manipulação conseguiram também decisões judiciais autorizando a importação e a manipulação do medicamento em farmácia de manipulação. É até o que eu gostaria de perguntar para o senhor, além de farmácia de manipulação, essas, enfim, farmácias pequenas, não laboratórios, algumas pessoas conseguem decisões judiciais para cultivar e extrair o óleo em casa. O senhor recomenda esse tipo de manipulação? Foi bom você tocar nesse assunto. A produção artesanal, ela se dá através de algumas associações também que está no país, algumas associações, inclusive, têm autorização judicial para plantar e produzir o óleo para os seus associados, essas coisas todas. O problema da produção artesanal é justamente quanto à acurácia do produto, ou quer dizer, o que tem dentro. Tá certo? Geralmente não tem um farmacêutico responsável, não tem, ou seja, não tem um processo em que você tem uma confiança absoluta no produto do que o paciente seu está tomando, entendeu? Por exemplo, a lei americana, que é onde é o maior centro de produção mundial, são os Estados Unidos, mas temos fábrica na Itália, temos fábrica na Inglaterra, nós temos fábrica nos países também da Europa, mas vamos pela lei americana, que é o maior volume mundial. A lei americana ela é clara e taxativa. Toda a fórmula de canabidiol, não importa a composição dela, na questão do THC, não pode passar de 0,3%, porque esse é o índice que se entende pelos trabalhos realizados científicos que já é o suficiente para se ter uma resposta clínica ao produto, tá certo? A lei brasileira copia a lei americana, então nós também temos o 0,3 como limite.
Quando você quer uma composição acima desse limite, a Anvisa tem que ter dar uma autorização especial de importação daquele medicamento, tá certo? Perfeito. Isso permite que eu tenha total e absoluta tranquilidade em receitar para os meus pacientes o produto que a Anvisa autoriza, tá certo? Ou de 0,3 ou de maior a concentração, não importa. Por quê? Porque se a Anvisa autoriza, a Anvisa recebeu os trabalhos, as especificações técnicas desse produto e para ela autorizar essas especificações técnicas tem que estar de acordo, ou seja, existe uma fiscalização na produção artesanal, quer seja por uma associação, quer seja por uma pessoa que obteve uma liminar de plantar lá 5 plantas, 6 plantas, 3 plantas, não importa, e produz o seu próprio óleo. A dificuldade está em realmente determinar, porque, por exemplo, você não tem uma análise cromatográfica desse produto, ou seja, eu não sei qual que é a composição, eu não sei a quanto está o THC, então eu não sei o quanto eu estou dando para o meu paciente, ao passo que eu consigo calcular quantos miligramas de canabidiol eu tenho em cada frasco. Então, se eu parto de uma informação de que o meu frasco que eu estou receitando possui 1.500 miligramas, 6.000 miligramas, não importa, de canabidiol, eu consigo calcular quantos miligramas tem em cada gota. Então, eu calculo a dose do paciente. E eu tenho uma segurança absurda com relação ao fato fundamental para comparar a produção por indústria farmacêutica e produção artesanal. Se eu receitar 10 frascos para um tratamento, eu sei que o primeiro frasco será igual ao 10º. Ao passo que na produção artesanal, ou por associação ou por indústria, você não tem a segurança da continuidade da concentração dos produtos de um frasco para o outro. Porque na hora de fazer, você pode ter variação. Então, às vezes, eu tenho pacientes que chegam aqui para meu atendimento e falam, doutor, eu estava tomando X, um produto X aí de uma associação, e um frasco eu tomava 5 gotas. A hora que chegou o outro, a hora que eu tomei 5 gotas, eu passei mal. Aí eu fui conversar com eles, ele precisa baixar. Ou seja, você faz a variação que tem da composição de um frasco para o outro, quem tem que regular é o sujeito, é o paciente, com a resposta clínica dele. E aí você pode ter alguma complicação séria disso daí, entendeu? Sim. Então, essa produção artesanal eu realmente não recomendo e eu não receito, eu só receito aquelas composições de indústrias farmacêuticas em que a Anvisa autoriza. Se a Anvisa autoriza, é porque ela tem os documentos que permitem entender a qualidade do medicamento. É o famoso controle de qualidade, né? Sem dúvida, sem dúvida. Doutor, qual é a forma mais comum de se apresentar esse medicamento? É um óleo, né? Gota? Tem comprimido, outras formas? Não, tem várias apresentações, viu, Alexandre? Mas como a dose, ela não tem uma dose fixa, a dose é muito pessoal, é muito de cada pessoa, justamente porque nós não temos um exame em que se identifica a quantidade de receptores do canabidiol. São os receptores CB1 e CB2, justamente os dois receptores dos endocannabinoides, da anandamide e do 2-AG. Então, nós utilizamos essa mesma linha de trabalho dentro do organismo, de trabalho fisiológico, né? Sim. Então, nós não sabemos quanto cada dose tem, quanto de receptor CB1 e CB2 cada indivíduo tem. Então, a dose ela é definida pela resposta clínica do paciente. Então, a dose ela é ajustada. Ela começa com uma dose pequena e a gente vai aumentando gradativamente, até mesmo porque o organismo precisa de uma adaptação a essa nova realidade. E aí a dose sai para cada um. Nesse
ponto, é melhor você fazer da apresentação tradicional, que é um óleo. Ele é um óleo, é um fitoterápico, né? É um óleo que é extraído da flor, da planta. E as outras apresentações, elas são mais fixas. Então, a gente define pelo óleo a dose e depois, se o paciente quiser trocar, existem apresentação em cápsula, existe em balas para criança que contém o canabidiol, existe bolo, existe uma série de produtos em que contém o canabidiol. O importante é você saber, essa bala tem 20 miligramas, 40 miligramas, 60 miligramas, quanto tem? Porque, como eu disse para você, quando a apresentação, quando o produto é fabricado por uma indústria farmacêutica, as especificações técnicas dele me permitem acesso a saber quantas miligramas tem por gota. E aí é que eu trabalho a dose do paciente no ajuste, entendeu? Muito bom. Doutor, no ano passado, o Conselho Federal de Medicina chegou a publicar uma resolução, se eu não me engano, uma portaria que restringia o acesso ou, enfim, os casos em que seria prescrito o canabidiol. Depois teve uma repercussão aí, ele acabou sendo recuado. Queria saber se o CFM escorregou ali, na opinião do senhor, e se o senhor, enquanto um pioneiro aí no uso dessa terapia, desse fitoterápico, sofreu alguma vez preconceito ou discriminação por colegas que talvez não compreendam aí a importância desse medicamento. Olha, o Conselho Federal de Medicina, na resolução em que ele publicou de acordo com os trabalhos que teve acesso, tá? Então, a ação do Conselho Federal de Medicina foi no sentido de proteção da população e dos próprios médicos. Foi isso. O que houve depois dessa colocação foi a apresentação de argumentos dizendo, olha, existem outras novidades que, na época, na consulta pública anterior, não foram consideradas. O que eles fizeram? Eles suspenderam temporariamente a resolução, abriram uma nova consulta pública que ficou aberta até o dia 23 de dezembro, de uma forma muito democrática, elogiável. É uma ação elogiável do Conselho Federal de Medicina e, a partir depois que encerrou a nova consulta pública que eles reabriram, eles vão fazer uma avaliação, vão estudar todo o processo dos conselheiros, vão estudar todo o processo e vão, provavelmente, eu acredito que seja esse o caminho, editar uma nova portaria dentro de alguns meses ou até eles avaliarem a melhor forma de proteger a população e também aos médicos, tá? Essa foi a ação. Se o senhor já, enfim, foi mal compreendido aí. Não, eu vou ser sincero, Alexandre, eu já atendi muito de gravata, sabe? Gravata para deixar mais... Mais sério. Mais sério, no começo, lá, muitos anos atrás. Quanto tempo o senhor quanto tempo o senhor lida e prescreve o canabidiol? Eu comecei uma situação muito particular, comecei a estudar muito o canabidiol e fiz os meus cursos e fui a fundo, visitei entidades fora do país. Foi por um caso familiar, paciente bem próximo mesmo da família, da minha família, meu núcleo familiar, ter um quadro de epilepsia refratária ao tratamento e foi lá atrás isso daí. Hoje nós já temos 6 para 7 anos que ele não apresenta mais nenhuma crise e foi dessa época que eu trabalho com canabidiol. Ou seja, é uma eficácia aí garantida, comprovada, né? Não é uma aventura, né, doutor? Não, eu tenho muitos pacientes, Alexandre, que ele tem um percentual, como todo medicamento, de pacientes que não respondem, tá? Em média, de cada 10, 2, a resposta é mais questionável, tá? 80% tem uma resposta variável de regular para ótimo, e essa resposta eu vivo presente no meu consultório o tempo todo, os pacientes. Eu sei de famílias com
pacientes da sua dinâmica familiar que tinha antes do canabidiol, num paciente, por exemplo, de autismo, né, transtorno do espectro autista, e a dinâmica familiar que existe pós-canabidiol. Eu tenho vários pacientes de epilepsia refratária que tem antes e depois, pacientes com dor antes e depois do canabidiol, paciente com Parkinson antes e depois. Opa, acho que perdemos o doutor aí, mas já vai retomar. O doutor Valdecir estava falando da eficácia aí dos tratamentos. Já temos o doutor de volta. Oi, doutor. Aí, retomamos. Doutor, o senhor falava ali de 80%, né, de cura, mas também estamos caminhando para o final já, porque eu sei que o doutor tem um compromisso daqui a pouquinho, doutor. Olha, então, é que eu estou dizendo, em termos como todo produto medicinal, e considerando esse, que é um fitoterápico, é um produto natural, a resposta de cada paciente é muito individual, tanto a dose quanto ao tempo necessário para a gente ter a ação medicamentosa, né, do canabidiol. Então, é muito pessoal de cada indivíduo, tá? Como eu disse, de cada 10, 2, nós temos uma resposta não muito considerável, 80% tem, e variando de regular para ótima resposta, nesses 80%. E essa variação, ela é de acordo com cada um, e cada um tem a sua resposta clínica à nossa prescrição. Tá certo, gente. Tá aí, então, o professor doutor Valdecir Carlos Tadei, professor da FAMERP, médico e defensor aí da prescrição da cannabis, como ele disse, um medicamento eficaz para determinadas moléstias. Doutor, para a gente concluir, citando o exemplo dos Estados Unidos, o que aconteceu lá, abriu-se o mercado primeiro para uso medicinal e hoje a gente vê vamos dizer, uma liberação para uso recreativo, entre outras atividades industriais, tecido, plástico, a partir da planta do cânhamo. O senhor acha que esse é o primeiro passo para, no Brasil, se discutir melhor o uso, inclusive recreativo, da cannabis? Ou o Brasil não está preparado ainda para esse debate? Somos uma sociedade ainda muito conservadora e despreparada para lidar com isso? Não, olha, a aplicabilidade comercial do cânhamo, ela é muito grande e muito pluralista, né? Tem para todos os lados aí de comércio e industrial que você pode aproveitar a planta. Com relação ao uso recreativo, eu não recomendo. É uma posição pessoal. Como eu disse, o THC, o tetrahidrocanabidiol, no uso recreativo, o paciente faz uso com um percentual extremamente alto. Esse percentual alto, ele é ansiogênico, ele causa ansiedade. Ao longo do tempo de uso, ele pode causar depressão, ele pode levar a uma esquizofrenia, ou seja, ele é uma situação em que o paciente se expõe a algumas alterações psiquiátricas importantes e ele precisa ser informado disso. A verdade é essa, entendeu? Agora, quanto ao uso medicinal, isso daí não tem questionamento. Não tem volta. Doutor Valdecir, muito obrigado pelas suas informações importantes, preciosas, aí, principalmente para quem usa. A gente já fez vários debates aqui com mães de pacientes Down, pacientes autistas, e todas sempre elogiam muito o medicamento, dizem que ele traz resultados realmente fantásticos. Doutor, obrigado. Quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Tá, eu acho que nós estamos num caminho certo, é um caminho sem volta. Você falou aí no mundo sendo liberado, eu acho que a liberação no Brasil é uma questão de tempo, só não sei determinar, assim, prever esse tempo para você, sabe? Eu acho que vai ser um tempo um pouco mais lento para nós, justamente pela nossa tradição, né, de conservadora e tudo mais. Mas eu quero só deixar registrado aqui o elogio público ao secretário, o doutor Eleusis Paiva, e o elogio público ao governador Tarcísio
pela coragem da decisão de beneficiar pessoas que estão, de certa forma, sendo tolhidas dos seus direitos de saúde. Tá certo, gente. Dr. Valdecir Carlos Tadei, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, pela também coragem aí de, lá atrás, iniciar esses estudos e, enfim, prescrever esse medicamento aos seus pacientes. Quero também deixar registrado, assim que o Dr. Eleuso tomou posse, eu convidei ele para uma entrevista aqui na TV, ele expôs à disposição, disse que quando estiver em Rio Preto, vai vir aqui dar uma entrevista para a gente, bater um papo. Então, o espaço está aberto ao Dr. Eleuso. É isso aí, gente. E vamos falar um pouquinho da questão dos moradores de rua, que um dos problemas sociais mais latentes hoje aqui é o aumento da população de rua, muitos deles tragados aí pela dependência química, nesse caso, não da maconha, né, mas o crack, e a Câmara Municipal, sempre atenta aos problemas aí da sociedade, tem unido esforços com outros poderes e a sociedade civil organizada para encontrar soluções e apontar caminhos. E um dos exemplos foi a aprovação do projeto de lei que prevê a internação involuntária de dependentes químicos, proposta pelo presidente Paulera, que, na verdade, só traz para o âmbito municipal uma lei federal, já que trata do Sistema Nacional de Prevenção às Drogas, né, que prevê aí com todos os critérios a necessidade de internação involuntária quando a pessoa perdeu já a sua capacidade de discernimento. E outra medida nesse sentido, essa ainda em tramitação aqui na Câmara, é do vereador Júlio Donizete, que também pretende regulamentar a lei de habitação social para que imóveis abandonados há muitos anos aí, que servem de abrigo a moradores de rua, a mocós de dependentes químicos, sejam desapropriados em favor do poder público para destinar a quem precisa ou simplesmente doar a entidades, repassar e tudo mais. Mas a gente tem uma reportagem completa aí sobre esses temas, vamos conferir. O aumento do número de pessoas em situação de rua e do uso de drogas nos espaços públicos de Rio Preto são questões atuais que preocupam autoridades e envolvem toda a sociedade em um debate em busca de soluções. Comerciantes e clientes que frequentam a área central da cidade afirmam se sentir inseguros mesmo durante o dia. Reclamam da sujeira em frente aos estabelecimentos comerciais e de atitudes agressivas por parte de dependentes químicos. O Poder Legislativo ampliou a discussão sobre o tema e trabalha em parceria com o Executivo, Judiciário e instituições para amenizar o problema. Uma dessas ações foi a aprovação de projeto de lei de autoria do vereador Paulo Paulera, presidente da Câmara Municipal, que institui em Rio Preto o Programa Involuntário de Internação para Dependentes Químicos. Segundo o vereador, o objetivo é o resgate da dignidade desses cidadãos, com foco nos dependentes que vivem em situação de rua. Nós temos aí o apoio de várias entidades que estão nos apoiando, tem vindo aqui na galeria da Câmara a apoiar o projeto, que entende que é uma das alternativas para diminuir essas pessoas em situação de rua em Rio Preto. Para o juiz Evandro Pelarim, que integra o Comitê para Políticas das Pessoas em Situação de Rua da Prefeitura, esse é um problema que exige a união de toda a sociedade, ainda que não haja uma solução definitiva. É um trabalho permanente, contínuo, que não tem ponto final, e nós precisamos reforçar a necessidade dessa atenção e cravar na nossa comunidade a prioridade desse tema, que é um tema que envolve pessoas em situação dramática, acaba gerando muitos conflitos, e a Câmara Municipal, ao enfrentar o tema e discutir e jogar luz, sinaliza para a nossa comunidade a necessidade dessa percepção de prioridade. Para coibir o tráfico de entorpecentes em Rio Preto, pontos de venda e consumo de drogas estão sendo desmontados, como esse posto de combustíveis desativado que fica na Avenida Filadelfo Gouveia Neto. Mesmo cercado com alambrados e com ações da Polícia Militar, o local era apontado por comerciantes e moradores vizinhos como uma cracolândia e reunia dezenas de dependentes químicos. Agora, ele está sendo demolido a pedido dos proprietários. Também no sentido de combater o tráfico, entre outros problemas, o vereador Júlio Donizete apresentou o projeto de lei para que seja realizada a arrecadação de imóveis abandonados pelo município. Segundo o projeto de lei, a apropriação deve ser feita com o consentimento expresso do proprietário que não tem a intenção de conservar o imóvel em seu patrimônio.
A iniciativa desse projeto, ele partiu com um único intuito: atender o pedido de pessoas que têm imóveis em situação de abandono do seu lado, como vizinho. Criação de ratos, escorpiões, além do mais, que é uma situação crítica no nosso município, a invasão de pessoas em situação de rua. Pessoas que utilizam, no nosso linguajar, como mocó para tráfico de drogas e consumo de drogas. Então essa lei já existe, ela está prevista na Constituição, no Código Civil. Nós só pegamos ela, amparamos ela no Instituto Legal para o município. Então as pessoas estão vendo de uma forma que está achando que eu protocolei ali pedindo para que o município tome o imóvel da pessoa. Não é bem assim. Tem uma série de requisitos para que chegue a esse ponto. Primeiro, a pessoa vai ser notificada, tem um período para ser notificada. Se ela não conseguir ser atingida, que ela seja solicitada, o município vai cuidar do imóvel, vai fazer com que as benfeitorias sejam feitas. Faltando um dia para 3 anos, você chega, eu sou proprietário do imóvel, tudo bem, vai parar o processo, você vai restituir o município naquilo que foi gasto. O intuito da lei nada mais é que quem tem seu bem cuide. O vereador, que é um dos representantes da Câmara de Rio Preto no Comitê para Políticas das Pessoas em Situação de Rua, fala sobre a participação do Poder Legislativo na questão dos dependentes químicos. A Câmara está atuando e, por sinal, muito bem. Tem que agradecer principalmente a excelência do Dr. Juiz Pelarim, que é o presidente do nosso comitê que vem trabalhando muito, nós vemos trabalhando muito. Sabemos que a necessidade das pessoas, dos moradores da nossa cidade, dos comerciantes da nossa cidade são muitos, porém sabemos também que o nosso empenho é pouco perante a necessidade deles. Para o juiz Evandro Pelarim, os debates em busca de amenizar os problemas causados pela dependência química para os usuários e para toda a sociedade devem ser intensificados e envolver também os familiares e pessoas próximas dos dependentes. O Conselho Nacional de Justiça editou uma resolução dizendo que, criando a política nacional judicial em relação às pessoas em situação de rua. E nela está ali o resgate da família. Então, por isso que nós, o Judiciário da Vara da Infância, também estamos aí trabalhando, porque ali, nessa resolução, fala da necessidade de se juntar as crianças e os adolescentes com os seus pais, que muitas vezes algum deles estão na rua. Então, nós temos que fazer esse resgate. Bom, é isso aí, gente. Essa edição do X da Questão fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite e amanhã cedinho às 7 horas da manhã. Mas desde já está disponível no nosso YouTube, o TV Câmara São José do Rio Preto, e no nosso Facebook, Câmara Municipal de São José do Rio Preto. E sempre lembrando, se você quiser enviar mensagens para a gente com sugestão de pauta, de entrevistas, de reportagens, fica à vontade, está aí o nosso número na tela. E todas as informações aqui da Câmara você encontra no nosso site, o riopreto.sp.leg.br, e também no nosso aplicativo Processo Legislativo Digital, só baixar aí na loja do seu celular. É isso aí, gente. Esse programa teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Oséias Santos, o GC do Thiago Zatti, controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio do Israel Heleno de Castro. Grande abraço e até a próxima.